Boa noite para todos. Mais uma noite de clamor. Glória a Jesus. Nós já vamos chamar a nossa convidada. Glória a Deus. Estamos só ajustando aqui. E vamos já estar começando esse momento de adoração. Glória a Deus. Hoje com a nossa querida irmã missionária Leila Casanova, que já se encontra aqui. Vamos convidá-la, já estou deixando aqui. Deixa seu pedido de oração. Deixa eu colocar aqui também. Já deixa seu pedido de oração para assim que a missionária Leila entrar, ela vai deixar a palavra, nós vamos começar um clamor e vamos orar pela sua família, orar pela sua casa, orar pelos seus amigos, tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Casa. Aleluia. Glória a Deus. Fixando aqui o altar. E já vamos estar chamando aqui. Deixa eu achar. Eu vi ela por aqui. Missionária Leila. Aleluia. Estamos já sentindo a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Paz. A paz do Senhor, minha querida missionária Leila. Tudo bem? Glória a Deus. Um prazer muito grande estar com vocês hoje, viu? Obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. O prazer é todo nosso. Estamos muito felizes de receber a senhora aqui conosco. Nessa semana, nós estamos clamando por vidas. Eu estava falando que nós estamos vivendo um momento tão difícil durante essa pandemia no mundo e as pessoas têm entrado em desespero, as pessoas têm ficado enclausuradas mesmo e com síndrome de pânico, síndrome de ansiedade, e não tem nada melhor do que o poder da oração. Quando nós clamamos, quando nós adoramos o nome do Senhor, Ele vem ao nosso socorro. Então Deus deu esse despertamento para a gente aqui no Salão Musical, para que nós pudéssemos estar clamando, porque a gente também sabe que muitas vidas, muitas pessoas não conseguem ter forças para orarem sozinhas. E elas se sentem tão fracas que elas precisam de alguém que dê um apoio para que a gente possa estar clamando junto com elas. Então, esse intuito da Semana do Clamor aqui conosco no Salão Musical era que a gente pudesse ter homens e mulheres de Deus que pudessem estar intercedendo por vidas. E por isso você também foi convidado para estar aqui conosco. E eu glorifico e louvo a Deus pela sua vida. Seja bem-vindo. Glória a Deus, glória a Deus. Realmente é um privilégio, né? Eu me sinto muito privilegiada. Eu conheço a vossa diretora dos meus começos ali lá no Rio de Janeiro. Eu cheguei a Cristo por um clamor desesperado. Eu não sabia o que fazer com a minha vida, simplesmente por instinto, né? Eu olhei para o céu e pedi a Deus para me ajudar, para me dar um refúgio. Eu precisava me esconder para poder pensar, para poder resolver minha vida. E 2 dias depois chegou a minha irmã de férias, falando para mim que me esperava no sul da Argentina. Lá no sul da Argentina, quando me receberam, eu simplesmente corri, comprei minha passagem e me mandei. Nem conhecia aquele povo. Eram amigos da minha irmã, né, que ela tinha passado férias com eles. Quando eu cheguei, era um casal de cristãos. E a recepção deles no ponto da rodoviária, no ponto de ônibus, ele foi dizer para mim: Leila, talvez você não entendeu porque nós te convidamos para passar um tempo com a gente, mas é porque nós somos cristãos e o Senhor nos deu essa direção de fazer a nossa casa o teu refúgio. Aí quando eles falaram a mesma palavra que eu falei para Deus numa oração a sós, né, no terraço da minha casa, eu fiquei muito impactada e dali o anseio do Senhor já me prendeu. E dali para frente eu comecei a ter essa vida de oração. Por isso que eu posso dizer realmente o quão importante é a oração na nossa vida, né? Eu peguei alguns versículos aqui, eu já estou aqui já preparada, eu fiquei a tarde inteira em oração. Aliás, o Senhor me mandou, depois que eu recebi o convite de vocês, o Senhor mandou jejuar, pensa. Falei, Deus, o mistério é mais profundo do que eu pensei. Aí está a nossa diretora, oh meu Deus, amiga da vida,
A única que eu posso dizer, eu coloquei esse apelido Miguxa, não posso chamar mais ninguém de Miguxa, porque é dela. Aí eu simplesmente fiquei um ano aqui, voltei do Rio, do sul da Argentina, fiquei um tempo aqui procurando igreja, e na frustração de não encontrar, eu fui voltar para a minha igreja católica, onde eu fui batizada, né? E eu fiquei ali batendo perna com Deus. Mas por que o Senhor quer me tirar daqui? Por que o Senhor não me deixa aqui, essa é uma igreja? Por que o Senhor não se manifesta aqui? Discutindo com Deus, né? E ele lá, naquela cruz, coitado, não sabia que era só um boneco, que ele já tinha ressuscitado, né? E aí eu comecei a ter as minhas experiências. Eu imaginava Deus assim, sabe? Me escutando, me dando trela. E eu falei, meu Deus, uma hora ele vai responder. Ele me respondeu lá no sul. E eu me lembro que eu passei mais de 7 meses buscando, e até que um dia eu falei, pronto, Deus, seja como o Senhor quer me levar para outra igreja, me leve, mas me dê um lugar onde eu possa viver o que eu vivenciei lá no sul da Argentina. A partir dali eu vi um remoliço, eu tive uma oportunidade de trabalhar na Espanha, mas já aquele casal que me trouxe para Jesus, eles me deram 3 pilares, 3 colunas, para poder me manter na fé, né? Para eu guardar o que eu tinha recebido lá. E eles me deram a palavra, o jejum e a oração. Daquela época eu guardei para mim, mesmo eu não tendo encontrado igreja para congregar, porque eu não tinha no meu bairro. E eu entendo porque hoje, 20 anos após, eu estou fazendo uma missão aqui para implantar nossa igreja aqui. Mas eu passei um ano na presença de Deus, lá na Espanha, só buscando, só lendo Bíblia, só orando, só na intimidade com Deus. Eu não tive como congregar, porque eu fui trabalhar numa ilha muito separada e muito perdida, que é a Ibiza. E a única capela católica que tinha lá vivia fechada, né? Então não tinha como eu passar a congregar, ter esse convívio com a igreja. E aí eu me lembro que o Senhor me trouxe por uma doença da minha mãe, despertou um tumor na cabeça dela, e eu me lembro que eu voltei porque ela não queria entrar na sala de cirurgia sem me ver. Era a única filha 11, nós somos 11 irmãos, e a única que estava fora era eu, e ela queria esperar porque os médicos já tinham dito que não tinha esperança de vida, que eles não tinham muita esperança para dar, que era um lugar muito difícil ao acesso e muito sensível. Qualquer coisa que eles tocassem, eles podiam atrofiar alguma área do corpo, né? Então, ela poderia sair dali em estado vegetativo, ou poderia não sair, ou poderia ficar sem alguma coisa, sem a fala, sem a visão, sem o andar. Ali, então, a notícia foi tão terrível que ela não queria entrar, né? Na dúvida de não saber se ia sair sem se despedir de mim. Eu voltei da Espanha e quando eu voltei, eu tinha a minha volta para o Rio, e do Rio eu tinha que esperar para vir para Buenos Aires. Então, me levaram do aeroporto até o centro do Rio, e quando eu passei do aeroporto até o centro, eu vi tanta placa de igreja que eu falei, não é possível, meu Deus, eu tenho que ficar nessa terra, que tem igreja tudo quanto é lado, meu Deus. Aí eu comecei a ficar contente, né? Eu falei, não, Deus. Aí surgiu o desejo no meu coração de ficar lá. Eu vim para minha mãe. Antes de eu viajar, eu participei, pedi para a pessoa que estava me hospedando para me levar para uma igreja. E por acaso, que não é acaso, eu sempre chamo que não tem casualidades, pessoalidades que a gente fala, né? Coisas que o Senhor mesmo arquiteta para a gente cair nessa rede santa e linda que é o amor dele. Então, eu comecei a congregar porque o rapaz que estava naquela casa onde me hospedaram, ele disse que tinha um amigo há tempo chamando ele para ir, então me levou para aquela igreja e ficou congregando lá. Eu me lembro que, quando eu voltei, eu já tinha muita paz no meu coração com respeito à minha mãe. Cheguei em Buenos Aires, os médicos adiaram tudo, falaram que não ia mais fazer cirurgia, que iam fazer pesquisa sobre o caso dela. E nós ficamos na oração por ela 6 anos. Eu já estou falando de oração, meu povo. Se liga aí, viu? A minha vida foi firmada na rocha, que é a palavra de Deus, sustentada e treinada na vida de oração.
e da consagração no jejum. Sim? E eu quero passar para você hoje essa importância que fica impregnado em todos nós, o alicerce que é para nós a vida de oração. Eu voltei para o Rio, comecei a congregar com um desespero por fazer parte da igreja. Quem foi a palavra que me convenceu da necessidade de eu fazer parte da igreja? A vida de oração, o Espírito Santo começou a me dar um anelo, um desejo tão grande pela igreja, que olha, o inimigo se levantou de todo lado a partir do primeiro dia que eu comecei a congregar. Mas quem disse que me tirou? Quem disse que me tirou? Olha, o tanto que já tentaram fazer para me tirar da igreja, para me fazer desanimar de congregar. Mas uma coisa eu vou te dizer, a nossa rocha é Cristo, nós vamos lá por causa dele, nós fazemos parte do corpo dele, e quem importa ali por cima de todas as coisas é ele, quem nos sustenta. Eu trouxe um versículo para começar a compartilhar com vocês. Romanos 12:12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Quem não persevera na oração, meu irmão, a palavra está te animando, te dando uma injeção de ânimo hoje. Talvez você não sabe nem como orar. Pois pegue, se envolva, assim, participando dessas lives ali, fique com pessoas que já estão experientes, aprenda louvor. Eu tenho um louvor bem da época que eu estava no Rio, que diz assim: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. E você vai cantando esse louvor e o Espírito Santo vai te conduzindo, ele vai te ajudar. A palavra diz certamente que ele está com gemidos inexprimível, intercedendo por nós. Então nós não podemos desaproveitar essa ajuda do Espírito Santo para nos conduzir em oração. Aí eu me lembro, cada vez que o Senhor me dá a alegria e o gosto de trazer alguém para Cristo, a primeira coisa que eles falam quando eu falo que é necessário orar, falar com Deus, eles dizem: mas como é que é isso? Aí eu falo: você comece, mesmo que você não saiba como, comece a pedir ao Espírito Santo para te ensinar, para te ajudar, para colocar suas palavras na tua boca. Seja o melhor amigo desse Espírito, porque ele está ali para te ajudar, para te abraçar, para te cuidar. Ele foi enviado de uma forma, olha a palavra que Jesus deu. É necessário que eu venha subir para que ele desça, para que ele venha com vocês, para que ele esteja com vocês. E o mais importante, ele diz claramente que era para nos empoderar. Então, nós temos poder do alto para vencer todas as batalhas. Eu me lembro que, quando me converti, um dos pilares principais que foi nessa oração, eles me deram... Eu comecei a entender que uma das principais disciplinas espirituais na nossa vida deve ser a oração. Eu pensava, quando eles me disseram, esse casal cristão me disse, tenta falar com ele, porque... a única coisa que eu tinha na minha cabeça era a típica reza, né? E alguns até hoje, às vezes, eles falam: mas meu filho, eu necessitei aprender a diferença. Uma reza é uma oração que já alguém construiu há muito tempo e você repete tão automatizadamente que você já nem presta atenção ao que está dizendo. Muitos até repetem desse jeito a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Você repete porque já está automatizada, já guardou na memória. E é como quando você aperta, coloca play no CD, não sei quem usa CD, hoje ainda às vezes uso. Coloca play e começa a ouvir o som e já vai automático. A necessidade que nós temos, mesmo que seja o Pai Nosso, a gente parar para pensar, entender o que está declarando com a sua voz. Há muito poder na palavra, e é por isso que Deus nos deixa claro que há muito poder na oração.
Porque a oração é uma construção constante de palavras, de orações. Então, a gente vai aumentando, vai acrescentando, vai empoderando aquilo que está declarando através dessas construções, dessas declarações, dessas profecias. A gente vai estabelecendo no mundo material aquilo que ainda não consegue ver. E por isso que é através da fé. Porque nós não andamos por vista, não interessa se o quadro é o pior de todos. Olha, eu fiquei sabendo que uma sobrinha minha, já no ventre da mãe dela, vai nascer cheia de doença. A lista que o médico deu, eu falei, não, meu filho, está cancelado em nome de Jesus. Você e eu vamos começar a orar por ela e nós vamos começar a declarar e olha, e vamos começar a perceber pela fé aquilo que Deus estabeleceu. Amém? Então, qualquer palavra do homem, qualquer palavra do inimigo que seja contrária na tua vida, enquanto Deus não falar o contrário, meu filho, se segura no poder da palavra, se segura no poder da oração, se segura na tua fé, que é aquela que te mantém de pé no meio das tribulações, do desespero, no meio de qualquer armadilha que o inimigo tenha levantado contra a tua vida. Eu vejo fortemente nesta pandemia, milhares de cristãos que estavam pipocando na igreja, que estavam pipocando no meio dos louvores, sendo derrubados pelo desânimo, pelo desespero, pelo medo. Em nome de Jesus, nós vamos nos unir com o poder da oração e todo o temor vai cair por terra. Não há palavra contrária, nem temor do inimigo que possa prevalecer na vida de um filho de Deus. Nós estamos de pé. Nós estamos de pé diante do inimigo. Estamos declarando que a nossa vida pertence ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao médico dos médicos, ao único e verdadeiro Salvador. E é por isso que nos chamamos justos, porque estamos naquele que é justo, no único justo, no único perfeito, ele que mora em nós e nos torna justos com a sua justiça. Remanturimi Komana, quer saber? Assim diz a palavra em Tiago 16. Em Tiago, no versículo 16, no primeiro, diz: confessai, pois, vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Você está procurando cura? Meu filho, começa a confessar seus pecados. Começa a pedir perdão para Deus. Começa a pedir, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda aqui na minha fraqueza. Me ajuda, meu Senhor, se faça forte na minha fraqueza. Ele termina o versículo dizendo assim: muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Deus amado, se neste momento aquele que está ouvindo a oração não se considera o justo, meu Senhor, dá um sacode agora, faça ele entender que ele não é justo por si mesmo, mas por haver recebido, por haver confessado o teu nome, por haver recebido a sua presença, por haver aberto a porta, porque tu badiste e ele abriu. Nós estamos aqui nos unindo em oração, Papai. Nós estamos recebendo e compartilhando agora um pouquinho da tua palavra para entender como orar melhor, como ser eficazes nesta oração, para poder compreender um pouco mais acerca do poder da oração. Deus amado, em nome de Jesus, tu me fizeste ficar orando por mamãe 6 anos. Somente 6 anos depois o Senhor disse: eu vou curar. Somente 6 anos, eu fiquei 6 anos sem saber o que Deus ia fazer, orando pela minha mãe, pela sua saúde. 4 vezes falaram que iam levar de urgência para a cirurgia. Todas as vezes o Senhor falou: vão recuar, não vão operar porque eu estou no controle. Eu não sei quanto tempo que você ficou esperando e orando pela tua vida, pelas tuas fraquezas, ou pelo esse trabalho que você está procurando, ou pela saúde dos teus pais, do teu filho, do teu irmão. Eu não faço ideia porque não te conheço, eu não faço ideia de quem está conectado sequer.
Mas eu sei uma coisa, aquele que o justo e fiel, ele já morreu pelos nossos pecados, ele já morreu para que sejamos curados, ele já morreu e ressuscitou para nos fazer muito mais que vencedores no seu santo nome. Então não se trata de nós, não se trata de mim, não se trata do meu filho, não se trata desse perfeito conjunto de possibilidades que a sala musical pode te oferecer. Não se trata de nós, meros mortais. Se trata dele, se trata somente dele. É por ele, nele, para ele que foram feitas todas as coisas. É nele que nós precisamos nos focar. E quando Deus te chama para você fazer alguma coisa, não fique preocupado, eu não vou dar conta, eu não sei como fazer, eu não sou capaz. Meu filho está no foco errado. Confia nele. Se ele te chamou, ele vai garantir o resultado. Meu filho, se foca nele. Ele simplesmente é o autor de todas as coisas, o autor e consumador do universo inteiro. Então, por que estamos nos focando na nossa limitação, na nossa humanidade que é tão e mais imperfeita? Deus amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti para que esta palavra seja impregnada na nossa mente e no nosso coração. Eu te peço perdão, papai, pelos meus pecados. Meu Senhor, eu me coloco como intercessora por esta plateia que está comunicada, que está conectada, Senhor, nesta nossa live hoje. Eu te agradeço pelo que fizeste já a partir da segunda-feira, neste clamor que começou. Eu te agradeço, papai, por cada um dos que o Senhor escolheu para estarmos intercedendo, porque outrora intercederam por nós. Outrora alguém pagou o preço por nós. Outrora, Paizinho amado, alguém apresentou o poder do Teu nome na nossa vida. Então hoje nós nos colocamos de pé como guerreiros que já foram treinados, mas que temos ainda muito por aprender. Senhor, em nome de Jesus, receba, papai, a nossa oração nesta tarde. Eu quero compartilhar também em João 5, versículo 15. Está dizendo, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Como eu contava para você, eu passei 6 anos orando pela minha mãe. As experiências que eu tinha tido desde o primeiro dia que ele respondeu a minha oração, quando eu nem o conhecia, me deu uma convicção da certeza, da existência de Deus, da vida de Deus, da intenção que ele tinha, o interesse e o desejo de participar da nossa vida, de se fazer conhecido a nós. E eu passei a orar com total convicção daquilo que eu estava falando seria ouvido por ele. Cada coisa que eu fui aprendendo na presença de Deus, na palavra de Deus, eu tive pela graça de Deus a virtude de correr a colocar em prática. Então, meu irmão, se até hoje você não conseguiu colocar em prática, fazer a palavra de Deus viva em sua vida, hoje é o tempo. Hoje é o tempo de mudar, hoje é o tempo de se levantar, hoje é o tempo de comer o bom alimento santo que é a palavra de Deus. Esse é teu rumo, essa é a tua bússola, esse é o teu, olha, a tua roca firme. Você precisa estar firme na palavra de Deus. Eu não estou falando de você decorar cada livro, cada capítulo, cada versículo. Eu estou falando de você se entronizar na presença de Deus, deixando que em cada leitura o Espírito Santo transforme a tua mente. Deixe-se ser transformado pela palavra de Deus. É assim que a sua oração vai crescer. É assim que a sua oração vai evoluir. É assim que a sua oração vai transformar a sua vida e a de quem for que você presente diante de Deus. Amém? No 6º ano, Deus deu uma palavra de vitória para mim. Ele disse, eu vou curar. Mas quem disse que a cura foi imediata, irmão? Quem disse que o Senhor veio? No dia seguinte eu recebi a notícia, mamãe foi curada.
Foram mais 6 anos de intercessão e de peleja, mas na convicção da palavra de Deus. Ele disse, eu vou curar. E foi no meio de uma dessas orações ali que ele se manifestou e que ele revelou a mim que a intenção dele era curar. Olha que diferença. Enquanto eu orava pelos meus pais, ele mostrou para mim que iria recolher meu pai. E ele mostrou que ia sarar minha mãe. No meio do caminho, enquanto nós continuávamos orando pela saúde da minha mãe, pela cura da minha mãe, porque o tumor estava numa área bem complicada, que atingia a visão, a audição e a parte motriz. E quando ele começou a crescer, começou a atingir a fala, ela começou a falar de forma torpe. Né? Ela teve 2 ACV, do segundo ela parecia que não ia se recuperar, ficou com hemiplegia, o corpo, a metade do corpo inútil. Mas nós continuamos. E ela falava, Leila, eu acho que eu vou embora com seu pai. Meu pai já tinha partido em Deus, e esse remoliço da partida do meu pai foi a oportunidade que Deus me deu para pregar para minha família, aqueles que não acreditavam. 3 dos meus irmãos vieram para Cristo no enterro do meu pai, no processo como é que se diz quando você está nos últimos dias? Ai, não me lembro o nome. Mas nesse processo da sua partida, ele pegou um câncer no pulmão e simplesmente foi rápido. Eu falei, pai, então se o senhor vai levar, leve rápido, porque meu avô morreu disso. E a gente passou 3 anos de sofrimento insuportável. Então, levou em 6 meses, meu pai. E a gente não chegou a ver esse processo de dor na vida dele. Mas uma coisa eu sei, que foi oportunidade para Deus entrar com salvação na minha família. Ele me trouxe ainda para cuidar, me trouxe para Buenos Aires para cuidar do meu pai no leito ali. Então, quando eu fiquei nesse processo, eu estava 24 horas com meu pai, cuidando, trocando, fazendo a higiene dele, dando de comer e orando todo o tempo. Às vezes o Senhor me levantava 3 horas da madrugada para só impor as mãos sobre ele. E a minha mãe dormiu com ele até o último dia. Eu impunha as mãos sobre eles. Num desses clamores na madrugada, que eu obedeci a voz de Deus para começar a orar. Meia-noite eu tinha ido dormir porque a minha mãe queria descansar com ele. Aí, 3 horas da manhã, o Senhor me levantou para orar. Eu fui lá. Obedece, escuta a voz de Deus, se obedeça, porque é vitória para a sua vida. Não importa se é 3, 4, 5 horas da manhã. Levante, sacude, vai lavar o rosto e vai orar, meu filho. Ali que está a sua vitória, a estratégia de Deus para a sua vida. Eu só sei que 3 horas da manhã eu impondo as mãos sobre os pés deles ao pé da cama. Eu vejo um resplandor por trás de mim que eu fiquei chocada. Meu Deus, se eu fizer alguma coisa, não quero fazer nada para não atrapalhar o momento. Sabe quando você fica quietinho ali? Vai, Deus, faz o que tem que fazer. O resplandor muito grande. Sem abrir os olhos, levanta a mão. Eu tive a convicção que Deus vinha buscar meu pai. Mas nesse mesmo resplandor, a minha mãe, em visão, os 2 falaram com Deus. Nenhum dos 2 abriu o olho sequer. Quando meu pai desceu a mão dele, ele puxou a mão como quem está segurando, querendo segurar a mão de alguém. Quando a mão dele cai, a minha mãe começa a falar. Mas, meu Deus, Leila, é o Jesus, é Jesus. Olha, ele é tão lindo, você tem que ver, minha filha. Ela falava comigo sem saber que estava falando comigo. E ela disse assim, Jesus da glória, ela parou de falar, né? Eu só sei que eu fiquei em choque, querendo que alguém me diga o que estava acontecendo. E a minha mãe simplesmente dá um susto, acorda, mas estava com muito sono, levantou para ir no banheiro. Ela não disse nada. Aí eu falei, aí eu vou atrás dela, ela vai ter que contar para mim. Aí eu me lembro que ela voltando para a cama, eu falei, mãe, o que aconteceu? A senhora não ficou falando, dormindo, o que foi? Ai, minha filha, quase que eu esqueci. Minha filha, eu vi Jesus. Aí começou a chorar, aí começou o choro. Minha filha, eu vi Jesus, eu acho que eu vou junto. Ele falou comigo com seu pai, não sei tão lindo, aí chorou na choradeira.
Aí, quando ela falava, o Senhor disse para mim, diga para ela que ela não vai. Ei, falei amém, então. Aí eu entreguei uma mamãe, assim, sinto muito lhe dizer, você tem um tempo mais nessa terra dos viventes, viu? Vai ter que ficar, porque o Senhor está mandando dizer que a senhora vai trabalhar ainda para ele, muito na obra dele, viu? Aguarde, fica quieta, deixa o papai descansar, que a vez dele já vai vir a nossa vez no tempo de Deus. Aí eu só sei que se completaram 6 anos, a mamãe se converteu mesmo aquele dia, começou a ler a Bíblia, e 6 anos depois, ano 2012, dezembro de 2012, os médicos decidiram operar porque o tumor dela tinha crescido tanto que estava comendo, estava se alimentando do cérebro dela. Então, ela estava atrofiando. Aí ela me ligou, eu estava no Brasil, já tinha voltado, e o Senhor disse assim para mim, diga que eu vou operar, sou eu que vou operar. Mas olha o que eu vou dizer para você. Aqui em Tiago, eu li para vocês, né? Isto foi o que Deus fez ela fazer durante 1 mês antes de ser operada, na convicção que ele ia curar. Ele preparou minha mãe em santidade. Eu tinha voltado para o Brasil 2 anos antes, né? Pois nesse período que eu voltei, parece que eu era o Deus da minha mãe, porque eu fui embora e ela saiu da igreja, parou de ler a Bíblia, parou de congregar. Meus irmãos se levantaram, ela não aguentou a luta e então ela se afastou, porque ela queria ficar de bem com os filhos dela. Mas Deus deu a primeira palavra e ela disse para mim, filha, eu acho que eu não vou passar dessa cirurgia, agora vamos operar de vez. Me contou por quê, que os médicos não tinham esperança para dar, e simplesmente ela queria se despedir de mim. Falei, mamãe, pode deixar, eu vou ficar com você lá, me aguarde que eu vou comprar a passagem, mas a partir de agora, nessa madrugada, eu vou apresentar o seu caso, vamos ver o que Deus diz. E ali a senhora tá querendo ver milagre? Acorda, mãe, o Senhor falou que ia curar a senhora, para de choradeira, agora você vai cantar o hino de vitória, mas Deus vai dizer o que fazer, que a senhora está toda errada, viu? Eu não perdi a oportunidade para corrigir minha mãe. E ela disse para mim, mas minha filha... Falei, mãe, você lembra que o senhor falou há 6 anos atrás? Lembro. Então é agora ver. Sabe por quê? Porque os seus médicos serão seus ídolos. Os melhores médicos de toda a Argentina, que dão palestras internacionais, especialistas nessa área, acabou para você. Eles acabaram de dizer que não tinham esperança para lhe dar, que não sabem se a senhora vai sair viva daquela cirurgia, por mais capacidade que eles tenham. A senhora precisava escutar isso para entender que o seu milagre não depende de médico nenhum, de homem nenhum nessa terra. O teu milagre, meu querido, não depende de ninguém que seja carne e osso que nem a gente. Não depende do seu trabalho, não depende das promessas de prosperidade que lhe deram. Não depende, meu filho, do que o médico está dizendo. É claro que a gente tem que ser obediente também aos médicos, mas vou te dizer uma coisa, tem coisas que só Jesus pode fazer. E o seu milagre, o sobrenatural, você não vai atravessar na palavra dos homens, vai atravessar na confiança daquilo que Deus está dizendo para você. E foi assim que nós fizemos. E nós confiamos no Senhor. E a primeira coisa que Deus falou para minha mãe, essa madrugada, ele me disse, a partir de hoje, vocês vão ungir a cabeça dela toda noite e vão ler a Bíblia, vão ler a minha palavra e vão orar. Ela vai voltar às primeiras obras. Ela vai voltar ao primeiro amor. Primeiro ela vai se consertar. E nós começamos a fazer isso toda noite. Minha irmã, que estava aqui na Argentina, eu orava junto com elas de lá do Brasil. E a primeira palavra que ele disse para ela foi: confessai, pois, vossos pecados. Confessai vossos pecados. E começou a falar de tudo que ela estava fazendo errado. Ela vivia fazendo confusão entre os irmãos, chorava para um, para que brigasse com o outro. Meu filho, foi um sacode, um tapa na cara cada dia de oração. A minha irmã, no final da primeira semana, ficou tão sentida que ela disse: oh, minha irmã, eu não consigo mais falar para minha mãe essas coisas tão fortes, sabe? Ela
Gente, ela está na vera da morte e o Senhor está dando paulada na palavra, minha irmã. O que eu vou fazer? Minha irmã continua obedecendo. A vitória está depois desse concerto. Não pode chegar de qualquer jeito. Você não pode fazer de qualquer jeito. Você não pode querer o sobrenatural fazendo só as coisas natural e de forma errada ainda. Né? Então, tem que obedecer a palavra. Tem que se alinhar com a bênção, minha filha. Se Deus diz que é desse jeito, então é desse jeito. Então o Senhor falou de voltar a dizimar, meu povo. Que tem crente que quer só a bênção, mas não quer a bênção completa. Volta a dizimar o que diz Malaquias 3:10, meu povo. Faça e ainda faz. O desafio nunca no resto. Você vai procurar em qualquer livro. É só naquela vez que Deus permitiu que a gente fizesse prova dele, porque sabe que o nosso coração, assim, com respeito ao dinheiro, então disse, faça prova de mim, traga os dízimos, traga as ofertas para a casa do meu tesouro, e faça prova de mim, se eu não vos abrirei as comportas do céu. Gente, ele está dizendo, se eu não vos abençoar com toda sorte de bênção. Ele está garantindo a bênção completa na sua vida, na saúde, na área emocional, no seu trabalho, nos seus estudos. Meu filho, pelo amor de Deus. E a gente não quer dizimar. Meu Deus do céu. Então ele fez ela voltar a dizimar, voltar a ofrendar. Ele fez pedir perdão para tudo que ela tinha magoado. Ele fez a minha mãe se acertar de cima para baixo. E doeu. Ela chorava ouvindo a palavra e as exortações do Senhor. Ela chorava toda vez que minha irmã ia lá ungir a cabeça dela. E ela já tinha temor de abrir a Bíblia. Sabia que ia vir. Pois fique sabendo que a gente ficou um mês. Na 4ª semana, foram só palavras de bálsamo. Foram só palavras de amor. Foram só palavras de conforto. Foram só palavras de esperança. Foram só palavras de vitória. Mas ela precisou atravessar essas 3 semanas em obediência e aplicar na sua vida o que a palavra estava dizendo. Então, nós precisamos orar com essa consciência. Nós temos muito que aprender na presença de Deus. Nós temos muito que aprender para colocar, transferir aquela teoria da palavra e fazê-la prática na nossa vida. Porque é ali que o poder da oração se potencializa. É ali que a tua oração se torna eficaz. É ali que a tua oração não tem freio, não tem nada, não tem potestade, não tem barreira que tente impedir que a tua oração, o teu clamor chegue no alto e sublime trono. Porque você está diante de Deus como tem que estar, vivendo a palavra na tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Não sei quais são os pedidos de oração. Diga aí, vaso está na sua mão. Tem umas pessoas que estão pedindo oração. Eu vi aqui. Deixa eu até voltar um pouquinho. Anotar. Deixa eu ver aqui. Pessoal, você quiser, pode deixar seu pedido de oração. Aqui teve um pedido de oração da Esté Claudiano. Pede oração porque ela voltou para Jesus. E ela precisa que Deus a livre de um problema seríssimo. Nós estamos aqui orando. Várias pessoas estão pedindo oração. Você pode deixar seu pedido, querido, que a nossa missionária Leila vai estar orando agora pelos pedidos de oração, pelo que você está deixando aí. Entendeu? Todos que pediram aqui oração durante o dia também, a gente vai estar aqui intercedendo pela sua vida. Aleluia. Estou colocando aqui. Leila, você pode então orar. Aqui, ó. A Mariana Queiroz está pedindo oração para o internado. Tem mais pessoas aqui que estão pedindo oração. Porque tá lá em cima, né? O pessoal foi pedindo assim que a gente abriu a live. Aí a gente tá aqui, ó, o pessoal pedindo oração. Olha, eu passei a tarde inteira orando porque eu pensei que não ia poder falar. Estou sem fala desde ontem. Olha como Deus é bom. Aleluia. Então, ano 2012, o Senhor simplesmente fez a minha mãe escutar que os médicos não tinham esperança para dar. Ela entrou em cirurgia.
Na cirurgia, ela teve uma experiência sobrenatural na presença de Deus. Enquanto chamavam os anestesistas para colocar anestesia nela, ela veio o médico principal, que já se tornou o pai dos médicos para ela, porque ficou atendendo ela, cuidando dela 12 anos. E disse para mim, ela disse que foi a primeira vez que viu ele com temor, de quem estava se despedindo dela. Então ela, pela primeira vez, pegou a mão dele, encorajou ele e disse: doutor, fique tranquilo, porque Deus está aqui, vai usar suas mãos e essa cirurgia vai ser mais uma vitória na sua experiência. Na hora que ela falou isso, ela viu um resplandor enorme que se abria por trás do médico, conseguiu visualizar duas mãos que seguravam a mão do doutor e uma voz que dizia para ela: o médico dos médicos, e eu vou usar o seu médico para lhe dar vitória. A minha mãe recebeu a anestesia, dormiu. A previsão dela era ficar 7 meses na UTI, 7 meses sem saber se ela ia reagir, só em observação para ver como iria evoluindo. E depois, se ela saísse, se ela sobrevivesse, pediram para a gente se organizar, somos muitos irmãos, vocês se organizem para não ficar o peso num só de vocês, enfim, todas as explicações. Só sei que ela ficou 2 dias e meio na UTI, ficou em sala intermédia 1 dia e meio, ela passou para a sala normal, e ela ficou, quando completou 7 dias de internação, a minha mãe estava de pé, se vestindo sozinha, comendo sozinha, trocando de roupa e ainda cumprimentando todos os médicos, falando de Deus. Tipo de vitória que você e eu fomos chamados a viver, meu filho. Nós não pertencemos, olha, somos o exército dessa terra, para continuar expandindo o reino de Deus nessa terra. E não há pandemia, não há isolamento, não há barreiras para aqueles que confiam no Senhor. Por isso, hoje eu te convido a você colocar diante de Deus o teu pedido. Você não escreveu, não importa. Guarda no teu coração, apresenta neste momento junto conosco. Esse Deus que curou minha mãe foi o que me curou do cisto no ovário que estava me fazendo perder tudo. Esse mesmo Deus que me falou que era o tempo do meu pai e recolheu ele, foi oportunidade para a salvação da minha família. É o mesmo Deus que disse que o meu chamado era de missões e me disse que antes de voltar na minha terra, eu ia percorrer o Brasil inteiro, e assim foi. Quando ele me disse, larga tudo, aprende a viver comigo para eu te sustentar, eu larguei meu emprego. Eu estava abrindo minha empresa quando Deus me chamou para missões. Eu estava comprando a minha casa. Ele me desafiou a deixar tudo o dinheiro que eu tinha e não pagar nem o terreno, nem os pedreiros, nem o material e nem terminar de abrir essa loja. Sabe o que ele disse? Vai lá e deixa tudo no meu altar. Quero ver você deixar no dízimo hoje, a oferta hoje, viu? Aquele que pensa que está perdendo, se coloca o dízimo, só está perdendo por pensar assim. Porque a partir daquele dia, eu já não dava nem meu dízimo, eu já dava mais de 50% dos meus ingressos. E só prosperando, e só prosperando. Olha a lei da prosperidade plena. Invista no reino de Deus. Invista no reino de Deus. Invista na obra de Deus. Você, a sua oração, a sua família, tudo vai ser transformado. A mãe está hoje sendo diaconissa aqui na missão aqui na Argentina. Servindo, já está pregando sobre dízimo. Aqui só dá ela na hora do ofertório. Meu filho, já davam ela por mão. E sabe que ainda a teimosia da pessoa, depois de viver esse milagre, eu tive que voltar para o Brasil de novo, né? Eita, glória! Aquele povo que depende das pessoas para ter relacionamento com Deus. Não faça isso. Não faça isso. Determine hoje você ficar firme na presença de Deus. Ela estava no processo de recuperação
e começou a cair uma face. Por quê? Porque ganhou, foi escolhido o Papa Francisco. Aí ela começou a olhar com carinho a Igreja Católica de novo. Oh, meu Deus! Mas não é igreja, a gente não prega contra a igreja, nem contra a religião, nem contra nada. É o fato de Deus ter te dado uma direção e você se sair dela outra vez. É o fato da gente duvidar daquilo que Deus estabeleceu na nossa vida. Nós precisamos ter vida com Deus para ter a certeza daquilo que Deus quer na nossa vida, do projeto que Ele traçou na nossa vida. Pois caiu a face e ficou ali, com a face caída. Até hoje, Deus disse que vai sarar, mas deixou só no rosto para ela ver e lembrar o que ela fez. Então, acorde para a vida, acorde para Deus, acorde, povo de Deus. Nós não podemos nos dar o luxo de ficar prostrados na nossa cama. E não pense que eu não passei por desânimo. Quando começou essa pandemia, olha, primeiro que o Senhor já sabia como eu sou, que eu sou gente, eu sou povo, eu sou obra o tempo todo. Então, na primeira semana, o Senhor mandou jejuar, como eu mando hoje. Olha que emoção. Acabei de perceber. Começou o isolamento e ele me deu um jejum de 3 dias. 3 dias. Sem nada. Aleluia. Dando glória a Deus somente. E aí, no terceiro dia, ele respondeu: fica em casa, deu passagem em Ezequiel, fica em casa até eu dar uma outra ordem. Você vai ler a passagem de Ezequiel no capítulo 3, você vai ver. Aí eu fiquei, tá bom, vou ficar na minha. Aí eu comecei a primeiro arrumar a casa. Falei, vamos orar, vamos ajuntar tudo. Ele já tinha falado para mim desde janeiro, para falar para a igreja. Tudo que façam com ordem e decência. Então, mandou ordenar tudo. Eu não cuidava da minha alimentação para viver fazendo a obra aqui no interior, correndo de lá para cá. Não cuidava da minha alimentação. Não, estava descuidando da minha vida de oração. De tanto que eu ia 2 horas de viagem para ir, para voltar. 2 trabalhos, um na capital, outro no interior. Totalmente envolvida. Mas eu estava descuidando da minha qualidade de vida com Ele. O meu relacionamento com Ele. Por causa das obras. Gente, a tua vida de oração não pode ser negligenciada e descuidada. Se foca no teu tempo, separe o melhor tempo para você estar com Deus. Eu já falei, não sabe orar, pede ajuda ao Espírito Santo, ele vai te ajudar. Pega o Pai Nosso e comece a pensar o que está dizendo ali. Estabeleça o alicerce da tua vida, que é a vida de oração, junto com a vida da palavra, viu? Então, o mais importante é que nós possamos entender que verdadeiramente há poder na oração. Há poder na palavra, há poder na oração. Quando você consome palavra, a oração vai fluindo, porque ela fica morando em ti, começa a transformar a tua mente. Tem 20 anos que eu me converti, já vi muitos milagres. E eu vivenciei na minha vida muitos milagres. Eu larguei tudo que eu tinha material naquele Rio de Janeiro e eu me mandei para obedecer ao Senhor. E Ele cumpriu muitas promessas, ainda tem muitas que tem para se cumprir. Mas pense que cada vez que eu colocava que alguém se levantava contra mim, até na hora do pessoal se levantar contra mim, dentro da igreja, nas missões que Ele me mandava, sempre tinha alguém desligado, dando lugar ao inimigo e acabava sendo prova para ele, para si mesmo. Nesses 20 anos, só teve 2 pessoas que o Senhor me disse, por esse não ores mais. Pensa que em 20 anos teve muita gente que o Senhor mandou colocar no joelho debaixo de oração. Muita gente, muita gente. Da minha família, da minha parentela, dos meus amigos, dos meus companheiros de trabalho, do pessoal da igreja, de cada igreja que ele me levava, dos pedidos que as pessoas iam me dando, porque sabia que eu tinha vida de oração. Só 2 pessoas que o Senhor me disse, por esse não ore mais. Missionária Leila, nós temos 5 minutos antes do Instagram. Eita, glória, vamos fechar com oração, então. Tá bom, é muito importante que a gente entenda isso, né? Essa experiência está tão boa, assim, a gente está sendo tão edificado. Ainda bem que você falou, porque eu estou olhando no meu relógio, falta 10. Tá vendo que problema de horário aqui? Eu estou vendo que eu falei assim, o Instagram já começa então vamos orar por esses pedidos aqui que já temos. Olha só, deixa eu ler mais uma vez aqui. Teve pessoas que pediu oração
Oração pela avó, que o Davi Uchoa, que foi diagnosticado de câncer. A Jaqueline Barcelos também pedindo oração pela mãe dela, que também foi diagnosticada de câncer. A Mariana Queiroz está pedindo oração pelo primo dela, Leandro. Quem foi que pediu pela mãe? E as outras pessoas que nós lemos antes. Então, nós vamos estar orando pela tua vida, vamos estar orando pela sua casa nesse momento, que você aí no seu lar possa também interceder conosco, que o poder da oração fale muito de seus efeitos. Aleluia. Glória a Deus, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade que nós temos de nos unir através dessa live, de atravessar as fronteiras dessa maneira. Nós queremos te agradecer, papai, porque cada vez mais podemos entender que não há barreiras para ti, não há barreiras para o teu agir, não há impedimentos para o teu mover, não há, papai, possibilidade alguma que o inimigo possa nos afastar da tua presença, que possa nos tirar, Senhor, do nosso lugar em tua presença. Nós queremos te agradecer porque sabemos que não somos dignos, que não somos merecedores. Sabemos, papai, em nome de Jesus, que o teu nome está por cima de todo nome. Sabemos, papai, que em teu lugar nós achamos refúgio, nós achamos conforto, nós achamos cura, nós achamos libertação. E é nesse sentido que hoje nos prostramos diante de ti, papai. O nosso espírito se prostra diante de ti, a nossa alma se prostra diante de ti, Senhor, em reconhecimento da nossa humanidade limitada, imunda, Deus. Nós queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que entres com o teu poder, com a tua soberania, com a tua majestade em cada um desses pedidos que hoje compartilhamos, papai. Nós acrescentamos o pedido, Senhor, pela cura da nossa terra, papai, pela cura nas nossas nações, pelo freio, Senhor, desse expandir desse vírus, papai. Entra, mas não entra apenas com respeito a este vírus, pai. Entra em cada doença, Senhor, que os nossos seres queridos estão atravessando, papai. Entra, papai, como entraste na vida da minha mãe para curá-la desse câncer, Senhor, no cérebro dela. Papai, entra na vida da Esther. Senhor, dá a ela livramento, papai. Em nome de Jesus, visita a tua filha agora. Deus, somente o Senhor tem poder para entrar na sua casa, onde ela estiver, e abraçá-la da cabeça aos pés. Que ela possa perceber agora a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, eu vejo cadeias se quebrando diante de ti, minha filha, em nome de Jesus, creia, porque você não vai ser massa mesma. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pela saúde, Senhor, pela prosperidade do teu filho. Senhor, clamamos a ti pela Mariana, pelo primo dela que está internado. Senhor, invade esse hospital como o Senhor entrou, Senhor, na sala da minha mãe. Senhor, vai. Tu és o mesmo, sempre foste o mesmo, vai continuar sendo o Deus do Senhor, Senhor, o médico dos médicos. Entra com cura nesta vida, papai. Eu coloco o primo da Mariana diante da tua presença agora e eu te peço, envia os teus anjos para estar cercando ele em todo ao redor, papai. Toma os médicos que estão tratando dele. Senhor, toma o controle, papai, em nome de Jesus. Eu clamo a ti pela vida da avó do Davi, papai. Este câncer está em tuas mãos. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Mas, pai, eu não sei se vai ser como o meu pai, vai ser oportunidade para a salvação da família dele e o Senhor vai recolher, ou se o Senhor vai decidir sarar como sarou a minha mãe. Eu só sei que a resposta está na tua presença e tu tens poder, Senhor, para fazer o sobrenatural acontecer através deste câncer da avó do Davi. Em nome de Jesus, eu coloco ele diante de ti, para que desse uma injeção de ânimo, para que a sua fé cresça hoje. Davi, eu não sei se o Senhor estás me ouvindo, mas o Senhor está falando para ti, que Ele te levantou para pregar a sua palavra. Passe tempo e mais tempo, e ao que pareça muito, passe tempo com a palavra. Ele vai trazer revelações a ti. Ele vai abrir um leque de possibilidades na tua vida. Em nome de Jesus, este é o tempo de mergulhar na palavra de Deus. Nós pedimos pela mãe dessa nossa irmã, papai. Eu não lembro o nome, mas eu clamo a ti, Senhor, pela sua mãe. Eu clamo a ti para que venhas guardar a vida de cada um de nós. Eu clamo a ti, Senhor, pelo teu servo que está dirigindo estas lives, Senhor. Eu clamo a ti pela nossa querida Sheila, diretora, papai. Eu clamo a ti por toda a equipe que está involucrada, Deus, neste projeto. Eu clamo a ti por cada um dos teus servos que escolheste para fazer, Senhor,
estas semanas de clamor. Senhor, prepara eles. Senhor, levanta o teu povo. Ajuda-nos a ser instrumentos valorosos em tuas mãos para chegar e sacudir esses corações. Que sejam sempre as tuas palavras nas nossas bocas. Que seja o teu espírito, Senhor, se movendo no sobrenatural. E que teu nome seja louvado, engrandecido em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado a todos por estar ali. Obrigado por esse projeto lindo. Deus continue te abençoando, irmão. Deus continue te usando de forma tremenda e poderosa. Amém? Missionária Leila, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Volte sempre. Deus abençoe sua vida. Abençoe seu ministério. Sua experiência foi linda, edificante. Tenho certeza que as pessoas que assistiram, que vão assistir, porque essa live vai ficar disponível no nosso IGTV, para que outras pessoas também possam ser tocadas e possam ser alimentados como eu estou sendo. Essa semana toda eu estou sendo muito alimentado e sendo ministrado. E Deus tem falado muito forte ao meu coração. E eu tenho entendido o propósito de Deus também dentro do sala musical. Louvo a Deus pela sua vida. Que o Senhor possa continuar derramando ricas bênçãos sobre você, sobre o seu ministério, sobre a sua casa. Muito obrigado e volte sempre. E nunca esqueça de interceder pela nossa vida e pelo salão musical também. Muito obrigado. Paz. Paz. Glória a Deus, querido. Deus abençoe você. Esse é o nosso terceiro dia de clamor. São 2 semanas. E amanhã nós temos mais uma mulher de Deus aqui clamando pela sua vida. Você já deixa preparado que assim que a gente sentar na nossa live, 11h58 da noite, você já pede, já faz o seu pedido de oração para que nós possamos estar intercedendo também pela sua vida. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus continue te abençoando, derramando ricas bênçãos do céu sobre você. Que você tenha uma madrugada debaixo da presença do Pai, do Espírito Santo de Deus, que possa ser derramado sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E amanhã a gente está de volta, mais uma vez, com a Semana do Clamor. Deus abençoe e um beijo enorme.